Em pouco tempo, os dois perderam a casa em que moravam, devido à falta de pagamento do aluguel, e passaram a viver nas ruas. Tamanho foi o desespero de Pedro quando soube que teria que ir para as ruas com seu filho, que ele começou a chorar descontroladamente quando recebeu a notificação do seu senhorio. É claro que ele recebeu um prazo para arrumar um novo lugar para ficar, mas o que Pedro poderia fazer? Como ele encontraria um novo lugar para morar e como pretendia pagar? Antes de começarmos, já deixe o seu like nesse vídeo. Isso nos ajuda a divulgá-lo para outras pessoas. Conto com a sua ajuda. Vamos ao vídeo. Essa é a história de Pedro, de 65 anos de idade. Ele sempre foi um homem honesto e gentil, mas teve pouca sorte na vida. Em sua juventude, ele esperava poder mudar o seu destino e sair da pobreza, mas as coisas não funcionaram da forma como ele imaginava. Pedro não conseguiu entrar em uma faculdade e tentou ter um emprego fixo para sobreviver, mas sempre teve chefes agressivos que não gostavam muito dele, talvez pelo seu jeito de ser. Quem conhecia Pedro sabia exatamente que ele era um pouco desajeitado quando jovem. No entanto, em compensação era muito esforçado e queria sempre melhorar. Mas os patrões odiavam o lado desajeitado de Pedro e a maneira como ele agia. Entre idas e vindas em empregos ruins e qualidade de vida péssima, Pedro se apaixonou por uma mulher chamada Amélia. Os dois pareciam almas gêmeas, tinham muito em comum. Passavam horas conversando e fazendo planos de construir uma família. Porém, Pedro mal conseguia se sustentar e Amélia também não tinha tido a sorte de vir de uma boa família. Ambos passaram por dificuldades financeiras semelhantes quando eram solteiros e isso prevaleceu quando se uniram. Amélia e Pedro passaram a viver juntos e tinham o sonho de casar e construir uma família, mas nunca tiveram dinheiro para uma festa de casamento. E o primeiro filho do casal veio como um susto. Nenhum dos dois estava esperando por um filho naquele momento. Eles com certeza não teriam condições de criar aquele menino que chamaram de Bernardo. Bernardo era um menino muito saudável, mas infelizmente não pôde ter muitos pertences. Pedro e Amélia conseguiram comprar apenas algumas poucas peças de roupas para o pequeno, pois não tinham nenhum dinheiro para isso. No entanto, o que os ajudou muito foram algumas pessoas generosas que eles conheciam na época. Alguns eram da família e outros eram amigos. Todos deram roupas para o pequeno Bernardo e até mesmo brinquedos quando ele era um pouco mais velho. Bernardo aproveitou muito enquanto era novo. Os dois se amavam muito e, mesmo passando por inúmeras dificuldades com o garoto, nunca pensaram em abandoná-lo. Pedro conseguiu outro emprego, enquanto Amélia ainda estava na fase de amamentação do menino. Apesar do baixo poder aquisitivo, formaram uma família feliz por muito tempo. Bernardo cresceu e tornou-se um menino estudioso que sempre ajudava seu pai no que ele precisasse. Bernardo sempre viu a situação precária que seus pais viviam. Cresceu presenciando inúmeras situações constrangedoras que os dois passavam. Porém, sempre foi um menino compreensível. Não era nenhum mimado que apenas reclamava de sua vida e de suas dificuldades. Ao invés disso, decidiu que se tornaria um menino dedicado que mudaria a vida de seus pais completamente. Todavia, as coisas não foram tão fáceis como ele achou que seriam. Na escola, Bernardo era conhecido por ser o menino das roupas velhas. Esse era o apelido maldoso que os demais alunos deram para ele. O motivo estava no próprio apelido. Infelizmente, Bernardo não foi isento do bullying, mesmo vivendo em uma situação tão crítica junto de seus pais. Todos os dias, Bernardo aproveitava a merenda da escola, já que a comida em casa era pouca. A maioria dos alunos não davam nenhum valor para aquela comida. No entanto, o real desejo do garoto era levar parte daquela comida para os seus pais, mas infelizmente não conseguia. Mas quando ele recebia alguma fruta na merenda, o menino guardava em sua mochila e levava para os seus pais sem pensar duas vezes. Quando estava no ensino médio, o seu grande objetivo era ir para a faculdade. Bernardo não era um garoto muito inteligente, não sabia muito bem o que queria estudar, mas estava dando o seu melhor para que conseguisse ir para a faculdade pública. Afinal, sabia que não teria as mínimas condições para pagar por anos de estudo até se formar. Entretanto, como já citado, Bernardo não era muito inteligente. Infelizmente, acabou não conseguindo completar o seu grande objetivo de ir para a faculdade pública. Amélia havia engravidado novamente, mas infelizmente perdera o bebê em um aborto espontâneo. Isso abalou bastante as estruturas do casal, mas eles conseguiram superar essa tragédia juntos porque se amavam muito e também porque tinham Bernardo ao lado deles.
Infelizmente, aos 45 anos de idade, Amélia descobriu um câncer no útero que já estava em estágio muito avançado. Os dois não tinham condições de arcar com o tratamento e, infelizmente, Amélia veio a falecer por causa da doença. Nesse momento, o seu filho Bernardo tinha apenas 18 anos de idade e não lidou bem com a perda da mãe, entrando em um estado de depressão muito profunda, assim como seu pai. Mas Pedro sabia que precisava ser forte para dar suporte para o seu filho. Entretanto, as tragédias não acabaram por aí. Pedro foi demitido do seu emprego pouco tempo depois da perda de sua esposa. Bernardo tentou conseguir um emprego para ajudar, mas ninguém queria contratá-lo devido à falta de experiência e conhecimento do jovem. No entanto, arrumar emprego nunca havia sido fácil, principalmente no caso dessa família. Em pouco tempo, os dois perderam a casa em que moravam devido à falta de pagamento do aluguel e passaram a viver nas ruas. Tamanho foi o desespero de Pedro quando soube que teria que ir para as ruas com seu filho, que ele começou a chorar descontroladamente quando recebeu a notificação do seu senhorio. É claro que ele recebeu um prazo para arrumar um novo lugar para ficar, mas o que Pedro poderia fazer? Como ele encontraria um novo lugar para morar e como pretendia pagar? Pedro demorou um pouco para dar a notícia ao seu filho. Enquanto isso, tentou arrumar qualquer coisa para fazer na rua a fim de juntar algum dinheiro para se manter na casa. No entanto, quando viu que não tinha mais opções, o homem não teve outra escolha a não ser revelar ao seu filho. Bernardo já tinha percebido que o pai andava bastante aflito, mais do que o normal, porém, não fazia ideia do motivo. Sempre que tentava conversar com Pedro, ele era evasivo e acabava não revelando o verdadeiro motivo para tamanha tristeza. E então, finalmente, Pedro revelou a verdade aos prantos. Bernardo ficou em choque quando recebeu a notícia. Os seus olhos lacrimejaram quase que instantaneamente. Quando Pedro viu a reação de seu filho, ficou ainda pior. Todavia, Bernardo abraçou o pai e disse que com certeza eles iriam superar tudo aquilo de alguma maneira. O prazo final para a entrega da casa enfim chegou. Infelizmente, eles realmente tiveram que deixar a casa. Alguns vizinhos presenciaram a cena e, embora não tivessem contato, estavam acostumados a vê-los por perto. Pedro e Bernardo andaram para um local completamente longe de onde moravam. Não queriam que as pessoas da vizinhança os vissem naquela situação horrível. Pedro sentia-se um fracasso por não conseguir dar uma vida melhor para o seu filho, mas ele tinha muita fé que um dia as coisas mudariam para eles. Enquanto isso, eles sobreviviam com a ajuda de pessoas generosas que passavam pelas ruas. Liana sempre foi uma mulher de muita sorte. Ela cresceu em uma família muito rica e sabia que seu futuro já estava garantido desde o nascimento. Dinheiro nunca foi um problema na sua vida e ela nunca passou por nenhuma necessidade. Estava habituada a viver uma vida luxuosa. Desde pequena, Liana fez conforme os seus pais queriam. Estudou duro e sem parar para que quando crescesse se tornasse uma pessoa com uma boa carreira. O único problema é que isso custou a sua infância. Liana era o tipo de pequena que não saía para brincar e nem brincava dentro de casa. Os seus pais eram muito rígidos em relação aos seus estudos. Em vez disso, a sua mãe fez um cronograma para ela, onde o seu horário de lazer foi reduzido drasticamente. Liana não teve escolha a não ser aceitar o cronograma que a mãe fez para ela. Porém, felizmente, isso não fez com que Liana se tornasse uma mulher snob cheia de soberba. Pelo contrário, Liana alcançou o sucesso e ao mesmo tempo continuou sendo uma boa pessoa. Aos 30 anos de idade, Liana já era uma executiva de muito sucesso. Ela se destacava na empresa por ter uma mente muito criativa e inovadora, impressionando seu chefe sendo promovida até o momento em que Liana recebeu o convite de tornar-se sócia da empresa. Ela aceitou o convite imediatamente, sentindo-se grata pela oportunidade. Liana tornou-se a mulher mais jovem a ter uma sociedade na empresa. Sua vida profissional tomava um rumo muito bom e seu currículo era impecável. Em pouco tempo, Liana conseguiu comprar a sua casa e carro próprios, que eram itens de muito luxo na época. Além disso, Liana se apaixonou por Mateus, seu colega de trabalho. Com menos de 1 ano de namoro, os dois já moravam juntos e tinham uma vida feliz. Mas os primeiros problemas começaram a surgir quando Liana teve dificuldades para engravidar. Ela sempre teve o sonho de ser mãe e definitivamente conseguiria dar uma boa vida para o seu filho. Mas havia algo de errado com a sua fertilidade e isso começou a preocupá-la.
Liana ficou com medo de ser uma mulher estéril. No entanto, isso pareceu mais real do que nunca. Depois de quase um ano de tentativas falhas, Liana e Mateus começaram a considerar uma fertilização in vitro. Não era a melhor opção, porque ela queria experimentar a emoção de engravidar naturalmente. Porém, o tempo de espera estava deixando-a ansiosa. Em um determinado dia, Liana saiu do trabalho por volta das 17 horas. Ela caminhou até o seu carro, ainda pensativa sobre a possibilidade de uma fertilização in vitro, mas os seus pensamentos foram interrompidos por um homem. Ele tinha roupas gastas, sua pele tinha muita sujeira e ela percebeu que se tratava de um morador de rua. Ao olhar para a mão dele, ela percebeu um objeto brilhante que ela identificou como seu próprio anel. Ela havia recebido aquele anel de presente do seu marido Mateus no ano anterior. O homem disse que havia encontrado a joia no chão, em frente ao trabalho dela, e acreditava que podia ser dela. Liana ficou muito impressionada com a honestidade do homem. Poucas pessoas devolveriam uma joia tão cara, especialmente se tratando de um morador de rua que claramente precisava do dinheiro. Ela agradeceu pela devolução da joia e perguntou qual era o nome dele. O homem respondeu que seu nome era Pedro. Pela sua aparência, ele devia ter quase 70 anos de idade. Liana contou a ele como estava impressionada pela boa índole do homem, e ele respondeu que era o mínimo que qualquer humano deveria fazer e que era isso que ele ensinava para o filho dele. Liana pensou que deveria ajudar aquele homem de alguma forma. Ele parecia uma boa pessoa e ela se compadeceu de sua história ao falar do seu filho. Ela tentou entregar a ele R$200 em dinheiro, mas ele disse que não poderia aceitar uma quantia tão alta. Liana insistiu e pediu que ele pensasse no filho dele. Com certeza aquele dinheiro ajudaria. O homem hesitou, mas por fim aceitou. Ao voltar para sua casa, Liana continuou pensativa sobre a fertilização in vitro, mas ela definitivamente não conseguia esquecer o último acontecimento. Os olhos daquele homem pareceram incrivelmente gentis e bondosos. Pedro estava muito feliz com a contribuição que acabara de receber. Ele nunca tinha recebido tanto dinheiro assim nas ruas. A mulher que o ajudou parecia muito rica e bem vestida, mas tinha um semblante triste. Ela o fez pensar em Amélia e sobre como sentia sua falta. Pedro e Bernardo conseguiram comprar muita comida com aquela quantia em dinheiro. Com certeza eles teriam comida por 2 semanas e estavam felizes por isso. Bernardo já tinha quase 30 anos de idade e nunca conseguiu um emprego por causa de suas roupas gastas e sua aparência de morador de rua. Aquele não era o futuro que Pedro e Amélia esperavam para o seu filho, mas Pedro tinha muita fé que as coisas iriam mudar em algum momento. No dia seguinte, a mulher bem vestida o procurou. Ela revelou que seu nome era Liana e Pedro lhe apresentou seu filho Bernardo. A boa ação de Pedro resultou em uma melhoria na sua vida e na vida de seu filho, que com certeza foi melhor do que se ele tivesse resolvido ficar com a joia e a vendido. Isso porque ele conheceu Liana, que admirava em muito um ato de generosidade e honestidade. Bernardo com certeza teria a mesma atitude. Infelizmente, Bernardo não conseguiu ganhar nenhuma experiência profissional por ser um morador de rua. Tudo o que ele conseguiu no decorrer de sua vida foi arrumar pequenos trabalhos para que pudesse ganhar algum dinheiro para manter a si e a seu pai. Pedro já era um senhor de idade, precisava dos cuidados de seu filho. Bernardo aceitava qualquer coisa que lhe desse algum dinheiro para alimentar o seu pai. Para a surpresa de Pedro, em um determinado dia, aquela mulher elegante foi até ele e disse algo que mudaria a vida dele e de seu filho para sempre. Liana revelou que tinha uma oportunidade de emprego para Bernardo. Os dois mal podiam acreditar que aquilo estava acontecendo. Liana ajudou Pedro e Bernardo a conseguirem roupas melhores, levou os dois a um salão para cortar os cabelos e barbas e Pedro mal se reconheceu ao olhar no espelho. A mudança de visual destacava seus olhos e lhe deu uma aparência mais jovem. Bernardo ganhou uma aparência de homem de negócios e Pedro mal pôde conter a emoção quando viu seu filho bem vestido. Ele pensou em Amélia naquele momento e no quanto ela estaria orgulhosa. Em pouco tempo, Bernardo ganhou um emprego dentro da empresa em que Liana trabalhava e ele passou a ganhar um salário digno. Mesmo não tendo muita experiência, tirou seu pai das ruas e os dois finalmente tiveram uma casa para morar. Bernardo conseguiu seu carro próprio e passou a ter a vida que os pais sonharam para ele, enquanto Pedro finalmente poderia descansar, sabendo que seu filho teria uma boa vida. Bernardo se apaixonou por uma mulher chamada Amanda, que trabalhava em uma clínica de dentistas próxima à empresa.
Bernardo não sabia muito bem como se relacionar com mulheres romanticamente, até porque a sua vida havia sido um caos até ali. As mudanças tinham acabado de acontecer em sua vida. No entanto, Amanda era uma boa moça e também era muito paciente. Tinha 28 anos de idade e se sentiu atraída por Bernardo desde os primeiros dias de trabalho do homem, mas levou algum tempo para que Bernardo percebesse e correspondesse aos sentimentos dela. Felizmente, o relacionamento deles deu super certo. Bernardo conseguiu se desenvolver muito bem no trabalho, mas só conseguiu porque estava realmente empenhado. Não queria de maneira nenhuma perder aquela oportunidade. Estava mais que feliz por ter conseguido fazer algo por seu pai. Mesmo Pedro já estando um pouco mais velho, Bernardo deixou claro que faria de tudo para manter a saúde de seu pai boa para que ele pudesse aproveitar o máximo possível a sua vida. Enquanto Liana, para surpresa de todos, após mais algumas tentativas, conseguiu engravidar naturalmente e sem necessidade de uma fertilização in vitro. Foi uma verdadeira surpresa para a mulher. Depois que ela fez todos os exames necessários, descobriu que a sua saúde estava ótima e que ela não era estéril. E então, depois de 9 longos meses, Liana deu à luz um casal de gêmeos que chamou de Júlia e Miguel. Ela mal conseguia acreditar que seu sonho tinha se realizado. Mateus foi um pai dedicado e amoroso para os gêmeos. Felizmente, ele sempre foi um bom companheiro para Liana. Mateus chegou a ficar bastante chateado quando soube da possibilidade de sua mulher ser estéril. Mesmo assim, procurou não demonstrar muito. Queria deixar claro que iria amá-la de qualquer maneira. Liana também estava muito satisfeita com o que ela havia feito na vida de Pedro e Bernardo. Era simplesmente prazeroso para ela ver tal mudança na vida deles. Pedro, por sua vez, finalmente poderia descansar fora das ruas depois de anos e anos sofrendo por causa de decisões financeiras erradas e pelo fato de não ter tido muita sorte na vida. Além disso, poderia desfrutar de seu maior prazer, que era ver o seu filho obtendo sucesso na vida. Bernardo tornou-se o funcionário de confiança de Liana dentro da empresa. A partir daquele momento, tudo estava no seu devido lugar. Você acha que quando praticamos boas ações pela vida de pessoas necessitadas, a vida delas pode mudar completamente, assim como a vida de Pedro e Bernardo? Deixe a sua opinião sobre isso nos comentários. Se você quer ver outro conteúdo assim agora, clique em um dos vídeos que estão sendo recomendados para você nesse momento. Se inscrevendo agora no canal, você consegue acompanhar os nossos próximos conteúdos que são semanais. Então, não perca tempo, se inscreva. Até o próximo vídeo.